Mas o foco é intrigante. Você vai ver que o foco, ele aparece em coisas ligadas ao cérebro, à mente. Então, eu vou explicar primeiro como gerenciar os pensamentos e depois eu vou fundamentar biblicamente isso, ok? Então, como gerenciar as nossas emoções? O que nós temos que entender? A emoção gera um comportamento. Então, por exemplo, você ficou irritado, o que você faz? Você, às vezes, grita, você tem um comportamento agressivo. Então, as emoções, elas controlam muito o nosso comportamento. Agora, o que controla as nossas emoções é o quê? É o pensamento. Poucas pessoas têm esse entendimento. E esse entendimento é muito importante. Por quê? Quando você está com medo ou ansiedade, esse medo, essa ansiedade surgiu por causa de um pensamento, ok? Você pensou algo e aquilo gerou um medo, uma ansiedade, e essa emoção vai gerar um comportamento. Então, por exemplo, uma mulher que foi violentada por um homem careca. Então, ela está andando na rua. Quando ela vê um homem careca, vai vir o pensamento. Antes da emoção, vem um pensamento do cara que violentou ela. Aí vem aquela emoção de medo, ela se esconde, ela quer fugir ou ela fica paralisada, gera um comportamento, ok? Então, na verdade, gerenciar nossas emoções tem a ver com gerenciar os nossos pensamentos. E muitas vezes a gente quer gerenciar a emoção. Não, não quero sentir isso. Ah, eu não quero ficar ansioso. A gente tenta controlar ou gerenciar a emoção e não o pensamento. Então, você tem que trabalhar o pensamento que está gerando essa emoção. E como você vai fazer isso? Você vai usar o PCR. O Dr. Cury, ele usa o DCD, Augusto Cury, né? Vocês devem conhecer. Mas eu resolvi mudar o nome porque eu resolvi tornar mais simples. PCR. O que é o PCR? É o peraí, o criticar e o rejeitar. O que é o peraí? O peraí é duvidar do pensamento. A única chance que você tem de mudar um pensamento é você duvidar dele, duvidar se ele é verdadeiro, duvidar se ele está dizendo a verdade ou não. Então, você está lá, sentiu, peraí, por que eu estou me sentindo assim? Por que eu estou pensando assim? E aí você começa a argumentar, a criticar, argumentar, né, contra esse pensamento. E aí você rejeita, é renunciar fortemente o pensamento. Vamos dar um exemplo disso. A pessoa está com medo de não ter comida para comer esse mês. Aí o cara começa, e agora? Será que eu vou ter dinheiro para comer? E você fica com medo. O que é isso? Aí espera aí, você começa a duvidar desse pensamento. Aí, Salmos 37, 25. Fui moço, já agora sou velho.
porém jamais vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Deus é fiel e nunca me abandonará. Você está criticando o pensamento. Então, veio esse pensamento, não vou ter comida para comer esse mês. Espera aí. Por que eu estou com esse pensamento? Por que eu tenho esse medo? Poxa, a palavra de Deus diz, já fui moço e já agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência medicar o pão. Deus é fiel e nunca vai me abandonar. E aí você declara, eu rejeito isso em nome de Jesus, porque Deus é fiel e nunca me abandonará. Então, você rejeitar esse pensamento, né? E declarar aquilo que é verdade. Vocês estão entendendo como funciona o PCR? Espera aí, começa a duvidar dos seus pensamentos, ok? Vamos ver a base bíblica para isso. Porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10, 35, 7. Levando cativo todo pensamento em obediência a Cristo. Gerenciar os pensamentos, biblicamente, é você levar os seus pensamentos em obediência a Cristo. Levar seus pensamentos, né, submetendo a Cristo. Então, é uma coisa importante você entender quem que deve fazer isso. Eu tenho que fazer isso. Se você não levar, não é o Espírito Santo que vai fazer, às vezes ele vai fazer, Deus vai fazer, Jesus, mas é isso que você, é sua responsabilidade fazer isso. Você é que tem que começar a gerenciar. Então, durante o dia, vai vindo um monte de pensamento. E a tua cabeça vai ficando até viciada em pensar certas coisas que você veio desde criança ou desde adolescente carregando esse pensamento. Por exemplo, sabe aquela história que você já ouviu que o pai chega para o filho e fala: você nunca vai ser nada, você é um burro, né? Você nunca vai ser nada na vida. Então, aquele pensamento entra no seu coração e você vira e mexe, tá? Puxa, eu sou burro mesmo, eu nunca vou conseguir fazer nada. Aí, peraí. Você tem que duvidar do pensamento. Mas o que eu estou querendo ilustrar a vocês é que tem certos pensamentos na tua cabeça que já vem acompanhando desde da sua infância. Aí as coisas começam a ficar difíceis, aí você já começa, e eu acho que não vai dar certo, e parece que Deus não me ama, e eu acho que eu realmente não tenho jeito para fazer isso. Então, tem um monte de pensamentos que podem ser verdade, mas muitos pensamentos vão controlando a sua mente. Então, como que eu tenho que fazer isso? O texto diz: para destruir fortalezas, anulando sofisma e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então,
As nossas armas estão aqui, na mente, para destruir os pensamentos. Então, destruir fortalezas é destruir traumas, feridas, dores que se agarram como uma fortaleza na nossa alma. Essas fortalezas estão aqui na nossa mente. Então, esse pensamento, você nunca vai ser nada na sua vida, você ficou traumatizado. E aquilo vira uma fortaleza e começa a controlar a sua vida. Segundo, anulando nós sofismas. Sofismas são pensamentos enganosos, pensamentos que são mentirosos. Então, existe, a gente acha que não, mas na sua mente existem muitos pensamentos mentirosos que não são verdades. E a gente chama engano, eu já falei isso para vocês, que o engano é pior que a mentira. Por quê? Porque o engano é você crer, acreditar numa mentira. Então, se você tem um engano na sua vida, o que acontece? Você não sabe que você tem. Por quê? Porque você acredita que é verdade. Então, um pensamento como eu nunca vou ser nada na vida é um pensamento enganoso, é um pensamento mentiroso. Mas você acredita nisso. Você acha que é verdade. Então, nós temos o que? Anular, é o que o texto diz. Anulando nós, destruindo as fortalezas e anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus. Irmãos, o orgulho, a soberba, ele impede de conhecermos a Deus. E, olha, esse dia eu fui viajar com um rapaz, que ele esteve já muitos anos comigo, depois se afastou e nós se encontramos de novo, está andando comigo de novo. Rapaz, acho que já fazem mais 6, 7 anos que ele não estava andando comigo. Você acredita que o cara tá com a mesma ladainha? E o tempo todo ele fica falando dele. Não, porque eu fiz isso, porque eu estava numa reunião, depois que eu orei, as pessoas sentiram a presença de Deus, mas o tempo todo ele não percebe. E aí, todo lugar que ele foi em várias igrejas. Aí teve problema com o líder, teve problema com o outro, já foi com umas 5, 6 igrejas. E realmente, esses caras com quem ele teve problemas são problemas mesmo. Mas eu tive um discernimento e falei para ele, falei assim, ô fulano, a vida toda você vem falando para mim que aconteceu isso por causa disso, por causa de fulano. Eu falei assim, olha, mas também você tem culpa. Você vai se envolver com um tipo de pessoa, você tem que ter discernimento. Senão você vai ficar vítima de todas as pessoas com quem você relaciona. Então, você é vítima porque o cara vem aí e fala que é isso, é aquilo, ora e etc. Você vai aceitando tudo. Então, você tem que parar de ser vítima e começar a assumir a responsabilidade das pessoas com quem você se envolve. Rapaz, ele ficou chateadíssimo, né? Porque, no caso, ele sempre é a vítima. E eu falei para ele que ele não é vítima, ele é culpado de ficar aí se enrolando e se percebeu que o cara é um explorador, sai, ele fica 2, 3 anos. E o último cara é um pastor que eu conheço, mas o cara chegou, falou isso, e depois chegou, agora eu vi que ele era, depois de 2, 3 anos. Eu falei assim, cara,
Você tem que abrir os olhos. 2, 3 meses você cai fora, né? Você gastou 3 anos da sua vida envolvido com um cara desse. Mas aí ele ficou chateado. Então, a gente não percebe, mas a gente tem uma autoimagem, a gente tem uma necessidade de ficar o tempo todo mostrando e provando para as pessoas aquilo que a gente é e aquilo que a gente não é. E se alguém falar que você não é isso, ou que você está errado, alguma coisa e tal, vai mexer com o seu orgulho. E o seu orgulho, ele impede de você conhecer a Deus. O seu orgulho afasta você de Deus. E o orgulho, né? Eu estou ultimamente usando a expressão easy, que parece em inglês easy, fácil, mas só que você escreve I-S-I. Então, é invisível, sutil e imperceptível. Isso aí acho que eu vou usar várias vezes, viu? O easy. Então, pode anotar isso aí, easy. Por quê? Porque o orgulho, ele é easy. Ele vem de forma invisível, de forma sutil, de forma imperceptível. Lembra que eu contei que eu fui lá na Rádio Vida, Melodia, e fiquei 1 hora ali sendo entrevistado, falando do meu ministério que Deus fez? E eu já estava, acho que uns 4 meses na microcélula, 4, 5 meses, confessando todo dia o meu pecado. E quando você começa a confessar o pecado, você fica mais sensível. E aí, fui na segunda essa entrevista. Na terça de manhã, quando nós fomos confessar o pecado, eu fui confessar o meu pecado, Deus falou assim: Marçal, você ontem ficou 1 hora falando só de você. Então, na hora eu senti, claro que Deus estava me falando, eu estava usando Deus para falar de mim. E muitas pessoas vão na frente ou testemunham para outras pessoas: ah, Deus fez isso, isso, isso na minha vida, tal. Elas não estão falando de Deus, elas estão falando de si mesmas. Então, o nosso orgulho, ele é muito easy, ele é sutil, ele é invisível, é imperceptível. Você não percebe, mas ele vai dominando o seu coração. Se alguém criticar você, às vezes você fica irritado. Você sabe por que você fica bravo, irritado, chateado? Orgulho. Então, o orgulho, ele é o elemento que ativa todos os pecados, né? O Larry Crabb, ele diz assim, que o orgulho é a fonte de todos os pecados. Se você olhar por trás, tudo é alimentado pelo pecado. Inclusive os traumas, as feridas, as dores, elas afetam, mexem com o orgulho e são alimentados pelo orgulho, ok? Então, destruir as fortalezas, sofismas, altivez, o orgulho que se levanta contra o conhecimento de Deus. Algumas reflexões. Nós enfrentamos nossos medos e ansiedades da pior maneira possível. Sabe como que as pessoas enfrentam? Negando. Ah, não quero pensar nisso. Ah, isso aí não é verdade. Ah, e vão, sabe, lidando com os problemas dentro de você, negando. E isso só vai piorando. Então, você tem que encarar seus medos e ansiedade. Como? Enfrentando, peitando seus medos e ansiedades. Não.
negando. A minha mulher, ela é psicóloga, né? E ela é muito boa no que faz. E várias pessoas que têm atendimento com ela, no fundo, elas vêm com um monte de medos e ansiedades. Então, ela começa a perguntar: qual que é o seu medo? Você tem medo do quê? Eu perguntaria para vocês: vocês têm medo? Vocês estão preocupados? Do que vocês têm medo? Então, a gente está cheio de medos, medo disso, medo que aconteça aquilo, medo que. Medo, são medos, às vezes, grandes, ou medos pequenos, mas eles estão nos cercando, nos assediando. Se você analisar bem, você tem medo de algumas coisas. E esses medos, eles estão aparecendo sutilmente na sua vida, na sua mente, todos os dias. Ou vira e mexe. Então, esses medos, eles vão bombardeando. Sabe, o pastor hoje vive um estresse tão grande, porque ele tem medo, medo disso, medo daquilo, e ele é criticado, ele é. Então, ele vive cercado de medos e ansiedades. Hoje, você vai ver, perguntar na igreja, quantas mulheres ou homens estão tomando remédios para dormir, né? As pessoas não estão conseguindo mais dormir direito. Ansiedade, medo. E o medo vai levando à depressão. Agora, você sabe quantas vezes aparece a palavra não temas na Bíblia? 365 vezes. Eu vi um outro que fala 366. Bom, se não for 365, é próximo, né, irmão? E eu não vou contar. Né? Quem quiser pode ir lá contar, mas 365 vezes não temas. Nós temos um não temas para cada dia do ano. Se o medo e a ansiedade vierem, você tem que usar o PCR. Espera aí. Começa a duvidar. Por que você está com esse medo? Que pensamento está por trás? Então, lembra disso. A emoção, o medo é a emoção. Tem um pensamento aqui gerando esse medo, esse pensamento. Por que, que eu estou pensando assim? Por que, que eu estou com medo? Você tem que começar a dizer: peraí, duvidar desse pensamento. E aí criticar e rejeitar. E dessa maneira, você está pegando o pensamento que gera esse medo, duvidando dele, criticando, rejeitando e levando ele em submissão à palavra de Deus, a Cristo, né? E ele diz assim: não temas, Mação, não temas, Edson, não temas, Vasni, não tenha medo, porque eu estou contigo. Então, na hora você fica desesperado, porque você se sente impotente, sozinho, tendo que enfrentar um problema que parece uma montanha. Aí você, peraí, mas por que eu estou pensando assim? Ah, isso não é verdade. A palavra de Deus diz isso. Eu creio nisso, eu creio naquilo. E aí eu rejeito em nome de Jesus esse pensamento. Eu rejeito. E eu declaro aquilo que eu creio. Deus está comigo. Não temas, porque o Senhor está comigo. Mateus, Filipenses 4:8, diz assim, eu botei uma vírgula, mas é um ponto. Finalmente, irmãos,
tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que Paulo está dizendo? Está dizendo assim, Massal, alimente a sua mente de coisas boas, de pensamentos bons, de pensamentos que glorifiquem a Deus, que exaltem a Deus. Alimente a sua mente com coisas boas. Você sabe que uma vez eu estava aconselhando uma senhora e ela me disse assim: olha, todo dia de manhã, quando o meu filho vai para a escola, meu marido vai trabalhar, eu tenho medo que eles possam sofrer um acidente, se machucar, alguma coisa assim. E ela começou a contar o que ela estava sentindo, que ela tinha sonhos, né, de morte, de sangue e tal. Aí, na hora, eu pensei assim, quando você era jovem, você assistia muito filmes de terror? E ela disse assim, nossa, eu era fanática, eu assistia muitos filmes de terror. Vocês estão entendendo o que acontece? Você se alimenta de coisas ruins, você vai se sentir ruim. Então, por exemplo, com comida, vamos pensar assim, se todo dia você comer gordura, canha com aquela gordura, bacon e tal, né? Comer gordura, o que isso vai fazer? Vai fazer um mal terrível. A mente também vai acontecer a mesma coisa. Você tem que entender que você é corpo, alma e espírito. Mas o corpo e o espírito estão muito interligados com a alma. E a alma tanto influencia o corpo, por exemplo, dizem que 90% das nossas doenças são psicossomáticas. Sabe o que significa isso? Tem um fundo emocional gerado aqui na mente. 90%. Então, a mente vai influenciar muito o seu corpo. E eu diria que as doenças espirituais também vai ser influenciada pela alma, pela mente. Então, você tem que começar. Por exemplo, eu conheci o doutor Augusto Cury e ele tinha um negócio interessante. Na casa dele, você acredita? Ele coloca um monte de quadros da família de momentos especiais. Momento onde eles viajaram, momento onde eles comemoraram o Natal, momento. Eu via várias assim fotos de vários lugares e eles ali, foto deles. Sabe por quê? Ele coloca isso para a mente ser ativada nas boas lembranças. E aí ele põe uma música de. Vocês sabem que ele é cristão, né? Músicas evangélicas, né, de adoração. Então, ali o dia inteiro rola adoração. E uma vez eu estava conversando com ele, tinha um cara que estava com um problema emocional e que eu ia levar numa clínica. Aí ele me falou assim: ó, Massal, não leva não ele, porque senão ele vai registrar na memória dele uma imagem negativa. Olha só. Então, eu fui juntando as peças, eu fui entendendo que tudo que é uma experiência ruim, negativa, ele é registrado aqui na sua mente. Semana que vem eu vou mostrar como que o cérebro funciona e o que o vício, a compulsão faz
e como funciona isso. É muito importante, você não pode perder semana que vem. Mas tudo que você vai registrando de forma negativa vai ocupando um espaço na sua mente e vai influenciando a sua vida, tá? E eu vou explicar semana que vem melhor como que isso funciona no seu cérebro. Mas você vê que Paulo fala tudo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável, boa fama, se alguma louvores, uma virtude ou louvor existe, é isso que tem que ocupar a nossa mente. Então, você é responsável de guardar a sua mente. Se você colocar lixo, né? Se você, por exemplo, que nem o cara, pornografia, outras coisas que ele vai colocando, vai detonando a vida dele. Por exemplo, eu, graças a Deus, nunca fui a um motel. Nunca fui a um motel. Então, para eu, digamos assim, se eu fosse pegar uma mulher, levar a um motel, eu teria que quebrar uma coisa muito grande. Agora, para quem foi, né, era jovem, vivia em motel, o cara pegar uma mulher e levar no motel é a coisa mais fácil, porque está lá já. Então, tudo que você registrar na sua mente vai influenciar você. Por isso que você tem que guardar. E você pode ver, se você vê uma cena num filme sexual, uma cena, não é um filme pornográfico, mas você vê uma mulher sensual e acaba vendo aquele negócio, o nosso cérebro, como falou, ele é ativado tão forte que aquilo começa a ficar o dia inteiro na sua cabeça. Então, eu vou explicar uma coisa. Você tem um círculo aqui, e no centro desses círculos estão os pensamentos mais importantes, os mais fortes, tá? E tem aqueles pensamentos que ficam na periferia, bem na periferia do círculo. Por exemplo, se eu pegar uma caneta aqui, né? Pegar uma caneta e jogar aqui, pronto, coloquei ela aqui no chão. Você viu, você registrou, mas é uma coisa tão insignificante que você, daqui acabou o estudo, você não vai lembrar mais. Ele vai ficar lá na periferia. Agora, se eu pegar essa caneta, tacar na cara do Edson, ele ia machucar ele. Ele vai ficar tão chateado que eu fiz isso, e ele vai ficar anos e anos lembrando disso. Por que o Marçal fez isso? Pô, o Marçal me agrediu. Tal. Isso vai ficar aqui no centro. A pergunta é, o que traz um pensamento da periferia para o centro? O que traz da periferia para o centro se chama emoção. A emoção traz um pensamento que poderia ser secundário, ele fica sendo principal. Então, por exemplo, quando você sofre um acidente de carro, digamos que você capotou com um carro, você vai ficar com a emoção tão exacerbada que você vai lembrar de detalhes que você não lembraria em situações normais. Vocês estão entendendo? Quando você é assaltado, né? Aí o cara vai perguntar como é que ele era. Você vai lembrar de detalhes. Por quê? Emoção. Às vezes eu fico vendo nesses filmes aí de policial, né?
E o cara pergunta, aí, descreve o cara, como que ele era, tal, né? Eu fico pensando, será que eu lembraria se o cara tem bigode e não tem, se o cara é loiro, se é não sei o quê? Você vai lembrar, porque a emoção é tão forte que você vai lembrar. Então, tudo que você registrar na sua mente, com grande emoção, com forte emoção, ele vai ocupar um, um pedaço ali do centro do seu pensamento. Então, quando o seu pai falou, você nunca vai ser nada na vida, então você é criança, você está lá e seu pai fala, você fica, entendeu? Com tanta emoção, a agressividade, o momento, você registra com tanta emoção isso, que isso vai acompanhar o resto da sua vida. Ok? E aí, como é que você vai acabar? Você tem que usar o PCR. Começar o quê? A criticar, a duvidar, a criticar e rejeitar esse pensamento. Aí, isso não é tão simples. Eu vou, semana que vem vocês vão entender melhor, mas vocês vão conseguindo anular esse tipo de pensamento, ok? Deixa eu te contar um exemplo. Há muitos anos atrás, um amigo, ele comprou uma viagem, não sei se vocês conhecem o Christian Shen, ele já faleceu, né? Cara fantástico, que tinha uma profundidade na palavra muito grande. E ele queria fazer uma excursão aqui nessa região da Ásia, para a gente conhecer pontos, né, onde Paulo passou, Éfeso, Gálatas, a Macedônia, né, nós fomos na Grécia, passamos na Itália também, fizemos tudo na Turquia, fomos quase todos esses pontos aí. O meu amigo, ele comprou esse tour para ele e a esposa dele, só que ele não pôde ir. E aí, então, ele me deu a passagem dele, transferiu para mim e eu fui viajar no lugar dele. E eu fiz uma viagem, sabe? Quando eu estava viajando, mas eu relaxei. E eu estava muita pressão na igreja, né? Série de eventos, atividades e problemas e tal. Então, quando eu fui viajar, eu relaxei. E aí, quando eu cheguei em Londres para fazer pegar o avião para a Turquia, a minha mala extraviou. Eu fiquei sem roupa, sem nada, durante 2 semanas. Acredita, irmãos? Porque não achava a minha mala. Extraviou, foi um rolo para achar essa mala. Eu tinha que lavar a cueca à noite, pendurar, tá? A cueca e a meia, e pendurar atrás no ventilador, no freezer, né? Que você sabe que fica quente lá. Então, eu tinha uma cueca e uma meia. E a gente saía de manhã cedo para visitar os lugares, mas não encontrava loja nenhuma para comprar roupa nenhuma. Bom, enfim, eu fiquei 2 semanas. Minha mulher até chorou, porque ela não tinha roupa e tal, e aí umas amigas emprestaram. Eu fiquei tranquilo, sossegado com isso. Vocês acreditam que quando nós fomos parar na Inglaterra, da Itália, fomos colocar a mala, e aí nós encontramos a mala lá na Itália, pegamos a mala, e aí, quando nós fomos para a Inglaterra para fazer ia dormir lá um dia e depois a gente vinha para o Brasil. E eu falei para minha esposa, ela falou, será que não é melhor a gente levar umas roupas separadas tal? Aí eu falei para ela, fica tranquilo, um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E vocês acreditam que extraviou a mala de novo? Né? O raio caiu 2 vezes no mesmo lugar. Mas eu estava tranquilo. Aí, quando eu voltei, eu estava assim, meio tenso, por causa, né? Você volta para a igreja, aí tem um monte de coisa, problema, aconteceu isso, aconteceu aquilo.
E aí, à noite, eu fui dormir e eu organizava um evento muito grande que gastava em torno, na época, isso há 20, 30 anos atrás, né? Gastava em torno de meio milhão, 500 mil reais. Era um evento grande aqui, trazia os maiores ministros de louvor do mundo, Brasil, é um negócio grande. E a minha mulher, eu deitadão, assim, antes de dormir, a minha mulher virou para mim, meio que dando, Marçal, você fez as contas direito? Você tem certeza que você vai conseguir pagar as contas? Né? Porque se desse prejuízo, eu tinha que me virar. E aí ela virou e deitou, dormiu, e eu fiquei naquela assim e dormi. Chegou 2 horas da manhã, eu acordei com o peito doendo assim, e eu estava, sabe, me deu um desespero, eu estava preocupado com as finanças do encontro, né? E aí eu fiquei com medo de não conseguir pagar o evento e com dor no peito, vocês entenderem o que eu estava sentindo. Aí, na hora, eu fiz o peraí. E aí me veio Filipenses 4, 6 e 7. Não deis ansiosos coisa alguma em tudo, porém seja conhecido diante das vossas petições, orações, súplicas, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Na hora, eu orei e falei, Senhor, eu coloco essa ansiedade, essas finanças nas tuas mãos. E aí, paz. Vocês não acreditam, irmãos? Dali 1 minuto eu estava dormindo de novo e, ó, fiquei tranquilo a partir dali. Então, eu critiquei. E aí, declarei, eu rejeito esse medo em nome de Jesus e toma a tua paz. Eu declarei isso naquela noite, né? Eu tomo a tua paz, eu rejeito esse medo em nome de Jesus. E olha, dormi em paz. Irmãos, cuidado, porque os pensamentos, eles vão vindo numa intensidade e vão controlando a sua vida, sem você perceber. Então, é muito importante ter uma autoconsciência do que você está pensando. Por exemplo, ontem, o dia inteiro, você pensou um monte de coisas boas e um monte de coisas ruins. Agora, quantos por cento daquilo que você pensou ontem foram pensamentos negativos? Eu tenho um outro estudo que chama viés ou esqueci o termo, viés de negatividade. Você sabe que há uma tendência de a gente pensar de forma negativa? A pesquisa mostra que as pessoas pensam cerca de 80% dos seus pensamentos são negativos. E eu fiquei pensando, será que eu penso tanto negativo? Ah, então, mas você vai ver que vem sempre umas setinhas negativas. Então, o que eu vi, as pesquisas mostram que há um viés de negatividade. Há uma tendência do ser humano de pensar negativamente. E ele vem contando até que desde a pré-história, como é que isso foi gerado no ser humano? O medo do desconhecido, o medo. O homem, naquela época, às vezes ele comia um negócio, morria, porque era veneno. Então, há um viés de negatividade. E aí,
o que mostra as pesquisas no seguinte? Ele fala do Teflon e do velcro, né? Teflon é que a coisa não cola, e o velcro é aquela coisa que gruda. Então, os pensamentos negativos funcionam como um velcro que gruda. E os pensamentos positivos, na verdade, são como Teflon, que não gruda tanto. Então, por exemplo, dizem que se você ganhar, por exemplo, a alegria de você ganhar hoje R$ 10.000, tá? Se hoje você ganhar R$ 10.000, em termos de intensidade, não será igual a você perder a R$ 10.000. Então, se você ganhar hoje R$ 10.000, é como Teflon. Daqui a pouco passou. Agora, se você perder R$ 10.000, é como velcro. Vai grudar, você vai ficar o tempo todo pensando, 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 pensando naquilo. Então, se você hoje passar por 10 coisas boas, 10 coisas, seus pensamentos vão ficar muito contentes. Mas se acontecer uma coisa ruim durante o dia, aconteceu 10 coisas boas e aconteceu só uma coisa ruim. Final do dia, você só vai lembrar da coisa ruim. Então, há um viés de negatividade. Por isso que há muitos pensamentos negativos, ruins, que estão passando na sua vida durante o dia inteiro. Por isso que eu estou colocando isso para vocês. O Cury, ele ilustra da seguinte maneira: você não pode ficar no auditório assistindo a peça. Deixar os pensamentos ali conduzirem a sua vida. Você tem que subir no palco e começar a atuar. Que, em outras palavras, você não pode deixar seus pensamentos aí irem gerenciando a sua vida. Você tem que começar a duvidar deles e começar a criticar e rejeitar. Você tem que começar a gerenciar os seus pensamentos, porque se você não gerenciar, os seus pensamentos vão gerenciar as suas emoções e a sua vida. Então, nós temos que levar todo o pensamento. Quantos pensamentos nós temos que levar? Todos os pensamentos em obediência, em submissão a Cristo. E Cristo nos diz: não temas, não temas. Certo? Ansiedade, toda ansiedade. Ele fala: não andeis ansiosos de coisa alguma, de nenhuma. Você não tem que ficar ansioso, você não tem que carregar nenhuma ansiedade. Cada ansiedade que você não coloca diante de Deus é uma ansiedade que você está carregando. E isso vai minando, né? Vai minando, vai fazendo você ficar doente. Então, o que você tem que fazer, ansiedade? Leva a Deus, leva todo pensamento negativo de ansiedade que vem, coloca diante de Deus, declara e toma a paz do Senhor. Não temas, porque eu estou contigo. Amém? Então, isso é muito importante. Tem muito pastor doente, muito líder doente. Por quê? Porque os pensamentos estão dominando e gerenciando as suas vidas. Ok, irmãos? Era isso que eu tenho. E semana que vem eu vou concluir essa coisa explicando melhor como funciona a mente, né? Alguém quer compartilhar? Parece que alguém quer falar alguma coisa aí.
Pode ligar o microfone e falar. Ô, Marçal, quando você citou o Augusto Cury, o livro dele, Superando o Cárcere da Emoção, foi muito esclarecedor para mim, de como os meus receios, fobias, medos se processam e como o outro, e ele cita muito exemplo de viciados em drogas pesadas, como que as emoções vão aprisionando. Então, foi muito esclarecedor e me deu uma visão clara sobre os meus medos, receios e fobias e do próximo. Me fez ter uma empatia, enxergar melhor o próximo que tem, muitas vezes, prisões emocionais diferentes das minhas. Reações em relação às emoções de forma diferente. Quer seja o viciado, quer seja o viciado em qualquer coisa, né? Então, foi um livro que me esclareceu bastante isso, tirando muitos preconceitos, muitos julgamentos em relação ao diferente, ao que passa na mente e no coração do diferente. Amém. Alguém mais quer comentar? Fala, Vasni. Marçal, eu estava meditando bastante esses dias em Romanos 8, 5 e até 8, né? Fala sobre a mente carnal e a mente do espírito, né? Então, assim, eu acho muito ligado, né, com tudo isso que você falou, porque essa ênfase de Paulo aqui, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que é da carne, quem tem a mente do espírito vive de acordo com o espírito. Então, se você puder depois dar uma mesclada aí nessa coisa aí do pensamento, com esse texto seria importante, porque eu Obrigado. vejo nesse texto aqui uma importância muito grande para a gente estar alcançando, né? É isso que está aí na palavra. Amém. Alguém mais? Tem mais um tempinho só que já passamos do horário. Vamos... O Wagner citou algo ali, né? Se a gente olhar todos os escritos de Paulo, até mesmo de Pedro, a gente vai ler essa palavra mente sempre presente, né? Mudando a mente, lavando a mente, né? E faz todo sentido isso, porque se a gente fala sobre metanoia, né? E aí todos aqui sabem, né? Que metanoia na raiz mudança de mente, e por sua vez, no nosso contexto, é arrependimento. Então, isso que o Marcelo tem trazido aí é algo também que eu tenho refletido já há algum tempo. Com a seguinte pergunta: por que nós não mudamos? Né? E aí, isso tudo que Deus tem trazido aí mostra por que nós não mudamos. Porque não mudamos a nossa mente. Então, nós... Transformai-vos pela renovação da vossa mente, né? Exatamente. Então, é muito abençoador isso, viu, queridos? Parece ser algo muito filosófico, muito, né, na linha mais técnica e tal, mas é a base de preocupação de todas as cartas que a gente possa ler no Novo Testamento. Amém. Mais uma pessoa quiser falar? Fala aí alguma coisa, Gilmar. Então, só faltou o Gilmar e o Edson falar. Vocês dois comentem alguma coisa aí. Qualquer coisa, né? Eu quero ouvir a voz de vocês. Tá bom, eu estava exatamente com esse versículo agora que o Ney falou, né? A gente não muda porque a gente não quer mudar a nossa mente. A gente não quer mudar nossa mente. A gente fica resistindo, né? É uma fortaleza essa mente nossa. Então, se a palavra fala transformar pela renovação da nossa mente, eu só continuo a mesma coisa porque eu permito que a minha mente não seja transformada pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Então, é forte, é terrível isso. Amém. Edson?
Sim, eu estava assim, glorificando a Deus, né, por você trazer esse tema, né, e creio que você vai ainda continuar um pouco, porque eu diria assim, né, como que, eu não estou me excluindo, não, mas absolutamente, mas como que temos visto, né, doenças, pessoas doentes, exatamente por esses motivos, né? Coisas que estão na mente e causando aí doenças, e principalmente a depressão, né? Quantos com depressão infelizmente, assim, a gente às vezes pode achar estranho, né? Mas quantos irmãos a gente tem visto, né? E falar, às vezes, pessoas que também estavam exercendo, né? Ministérios e tal, na igreja, como você usa dizer, liderando, pastoreando e tal, e de repente, olha, fulano está com depressão, né? E eu me recordo também, num outro caso, o caso de pessoas de rua, inclusive, pessoas que vivem em situação de rua, né, como se diz. E uma vez eu conversando até com um pastor, né, que é muito amigo nosso, mas ele já fez cursos assim, ele tem um pouco mais de experiência nessa área também. E eu usando o meu raciocínio, né, falando, bom, mas por quê, né? Nós estamos oferecendo para essa pessoa a condição A, a condição B, a condição C, e ele, na verdade, não quer, ele não vai. Aí ele virou para mim e falou assim, olha, você está pensando como você, não como ele, porque, infelizmente, o pensamento dele, o raciocínio dele já foi afetado. Então, ele não consegue, a lógica sua de pensamento está ok, Não é a mas não é a mesma lógica dele. dele. É, Exatamente. Então, eu diria assim para você também, né? Nós ouvindo isso aqui, para quem está com o raciocínio perfeito, sei lá, a lógica perfeita, a gente, ok, posso fugir dessa prisão, como você deu o seu exemplo aí, do você não conseguir dormir, depois você dormiu. Mas uma pessoa que já está afetada, e eu não sei em que nível que é esse afetado, aí já não tenho conhecimento, né? Ele não raciocina assim, ele não consegue raciocinar desse jeito. Então eu estou chegando nesse extremo, né? A pessoa que mora na rua, vive na rua, continua ali, apesar de ter condição de sair dali, ele não sai. Então, assim, eu não estou trazendo nenhuma solução, mas as minhas dúvidas, né? Inclusive com as pessoas que realmente tem se abatido e sofrido muito de depressão, a própria depressão, né? Ah, eu não sei se, de repente, na próxima aí você conseguiria abordar alguma coisa. eu acho que eu não vou entrar em depressão. Talvez mais para frente alguma coisa, se quiser, a gente pode conversar. Mas o importante que eu estou passando hoje é que você tem emoção e geralmente você tende a negar a emoção. Ah, não vou mais sentir medo. Ah, não vou ficar ansioso. Você tem que ver o pensamento que está gerando isso. Entendeu? Então, por exemplo, você está meio desanimado. Por que você está desanimado? Tem um pensamento que está gerando esse desânimo. Então, não lute contra o desânimo, lute contra o pensamento que está gerando esse desânimo. E aí usa o PCR ou o DCD. Começa a criticar, a rejeitar esse tipo de pensamento. Então, começa a ficar mais atento no que você está sentindo e está pensando, porque a gente vive muito no automático, ok? Então, seja mais autoconsciente, né? Às vezes você está tenso, está rígido o dia inteiro, né? E nem está percebendo. Às vezes, todo dia você trabalha tenso, todo dia tenso. Ué, mas por que você trabalha tenso todo dia? Tem um pensamento que está gerando isso aí. E você não percebe. Então, quanto mais você está acostumado àquilo, mais imperceptível, mais easy é o negócio, né? É invisível, sutil e imperceptível. Então, tenha mais consciência do que você está sentindo. Estou sentindo em paz, estou tenso, estou preocupado, estou desanimado, estou irritado. Então, veja o que você está sentindo e comece a analisar por que você está sentindo isso. Tem um pensamento que está gerando isso. Ok?
Porque às vezes você está aí se desgastando, chega à noite, você está arrebentado, não sabe nem por quê. É um monte de emoções negativas que você está tendo durante o dia e você não está nem consciente disso. Começa a ficar invisível, sutil e imperceptível. Ok? Ok. Marcelo, acho que eu entendi que o Edson colocou e você vai tratar disso ao longo aí, pelo que eu sei. Ele está falando do ambiente, né? Do ambiente que a pessoa vive e o impacto que aquilo gera no modo de pensar dela. Né? Então, só para falar para o Edson aí que vai estar no contexto aí nas entrelinhas. Né? Semana que vem eu vou entrar um pouco sobre a neurociência, que é muito importante vocês terem uma base disso, né? E como isso funciona, que a neurociência explica como que funciona o cérebro. Mas não vou aprofundar demais, que eu não sou especialista nisso, não. Eu vou dar uma base para vocês que vai ajudar muito. E isso tudo que eu falei vai ser aplicado lá também. O Gilmar, ora, agradecendo e vamos encerrar. Foi muito bom estar aqui com vocês, hein? Aleluia, Senhor, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá esse tempo, Pai, especial aqui nessa manhã de sábado. E nós queremos te louvar também pela vida do Marçal, do Ney, que tem se organizado e nos permitido estar aqui. Obrigado pela palavra, pelo ensino, Pai, pelo esclarecimento que temos recebido da tua parte, através do Marçal. E nos dê um final de semana, Pai, também na tua presença abençoado. Livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém. Amém.